Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa. E hoje, juntamente com a professora Magna Reis e Ronaldo, o captador aqui do som e da imagem do EducaPE, vamos ter uma aula de português sobre o assunto, como há na tela, recursos linguísticos e semióticos, apresentações orais. Prestem bem atenção, linguístico e semiótico. O que é linguístico? O que é semiótico? E também hoje a apresentação oral. Vamos conhecer um pouco sobre as apresentações orais. Muitas vezes o medo que vocês têm, que nós temos, não é, estudante? Vocês que são do 6º ano, que estão iniciando agora essa caminhada no fundamental. Então a apresentação oral às vezes assusta. Falar com um público, mas não tenham medo. Então vamos lá, vamos conhecer o linguístico, o semiótico, já adianto. Quando a gente fala em semiótica, é justamente outras linguagens, ou seja, o tamanho da letra, a cor da letra, a imagem verbal, não verbal, etc. E as apresentações orais, certo? Então vamos lá. Para isso eu trago um pensamento. Acompanhe comigo. O mundo funciona assim. Fale ou eles falarão em seu lugar. Enfrente o seu medo de falar em público. Evitá-lo pode reforçar ainda mais. Sinta o medo, mas fale de qualquer maneira. Quanto mais você falar em público, mais será capaz de acalmar a sua voz interna, que diz: eu não posso fazer isso. Então é isso aí. Essa reflexão está justamente falando sobre romper o medo de falar. E o medo de falar em público. Você, estudante, lembre-se bem que os seus professores de português, história, outros componentes, vão pedir a quê? Para quê? Vão pedir para que vocês apresentem trabalhos. Então hoje vamos romper esse medo. Vamos adiante. Olha aí na tela que trago para vocês a apresentação de trabalho. Quem nunca teve medo de apresentar um trabalho? Então veja só, na tela tem a apresentação de trabalho escolar. Muitas vezes o professor reúne a turma em grupo e pede que estude um determinado assunto para apresentá-lo. Então vamos romper esse medo. Já adianto a vocês a seguinte questão. Para apresentar um trabalho em sala de aula, é importante que você tenha domínio sobre o assunto, dividir bem o assunto com os colegas, conhecer a parte do outro e falar com clareza, objetividade. E lembrar que esta aula de hoje nós estamos reforçando o quê? O discurso oral, a apresentação oral. Lembrar que existe um debate, certo? Pode fazer um júri simulado, podemos fazer uma apresentação, tudo isso para treinar os discursos orais. E vamos adiante. Olha aqui o que eu trago para vocês. Como falar? Vamos evitar, quando a gente falar em público, tipo assim, como, fala sério, igual. Esse tipo de linguagem é errado? Não, não é errada. O que deve se evitar é, numa situação formal, em um debate, você utilizar essas palavras. Olhando bem firme para mim agora, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: quando vocês forem falar em público, a sua linguagem ela deve se adaptar ao seu público, ao público a quem você está falando. Por exemplo, se for falar com um professor em um debate, deve-se utilizar uma linguagem mais formal. Aí você me diz, professor, o que é uma linguagem mais formal? É aquela que a gente se preocupa com a gramática, com a correção gramatical, certo? Falar com um coleguinha de turma, certo? Em uma situação de brincadeira ou outra descontraída, você pode falar da sua forma, mas lembre-se, o seu receptor, aquela pessoa a quem você está falando ou escrevendo para ela, certo? Você deve adaptar a sua fala, o seu discurso para ela. Então vamos lá aqui. Aqui eu trago para vocês na tela bem assim a comunicação. O que é a comunicação? É um atributo importante nas apresentações de trabalhos científicos. Lembrar que vocês devem falar com clareza, objetividade. Lembrar que a gente não fala só pela fala, a verbalização. Você fala por gestos, postura,
expressão facial, a aparência. Por exemplo, aqui, a nossa professora aqui, Magna, né? Magna, mostra, mesmo com máscara, ela pode mostrar alegria, tristeza, cansaço, certo? Cansaço. Então, vejam só, os gestos, como a professora Magna está colocando aqui, justamente, eles falam, não é isso? Cansaço, como que seria, professora? Então, veja só, olha aí, a comunicação do corpo. Então, evitar esse tipo, a ansiedade em falar em público, muitas vezes faz isso. Agora, lembre-se, o professor da sala de aula, certo de vocês, mandar fazer um trabalho, você tem que falar com uma linguagem, com uma postura mais formal. Então, lembre-se que hoje vamos trabalhar os gêneros textuais orais, certo? Porque já perceberam que a gente estuda mais o escrito, mas temos que também nos aprofundar na questão oral. Por quê? Porque vocês serão cidadãos, vocês são cidadãos, na verdade. Então, é aprender a se comunicar. Então, vejam só, é importante conhecer o seu público, certo? Vamos lá aqui. Olhem só essa perguntinha. Falar em público é um desafio? Será um desafio? Só mais uma vez eu pedi à nossa professora, ansiedade. Olha, a ansiedade, está vendo aqui? Então, a ansiedade, a tristeza, a alegria, tudo isso comunica. Então, vejam só essa aula que estamos fazendo, essa parceria, para vocês observarem que o gesto, certo? A ansiedade, isso muitas vezes bloqueia, certo? Bloqueia o quê? Falar em público, certo? Então, vamos lá. Gostaria de saber, também a ansiedade em Libras, né, professora? A ansiedade. Então, vamos lá aqui. Mais uma vez, trago para vocês, olhem só, duas palavras bem importantes, eu coloquei em caixa alta. Timidez e o despreparo. Já perceberam? A timidez e o despreparo, olhando para mim agora bem fixamente, a timidez muitas vezes bloqueia, certo? A gente falar em público. Mas quando você está preparado, certo? No trabalho, com um grupo, quando não é só que você conhece a sua parte, também a dos outros coleguinhas, você vai estar o quê? Pronto para falar, mesmo que esteja com timidez, certo? Então vamos caminhando. Olhem só essa daí agora. Veja, planejamento. Olhem bem, planejamento, sucesso. A relação entre planejar e o sucesso. É uma tarefa fácil? Porque ela é fácil. Será que planejar é tão fácil? Planejar requer tempo. Planejar requer dedicação. E para apresentar um trabalho em grupo, numa apresentação em grupo, não podemos fazer de qualquer forma. Tem que haver o quê? O quê? A apresentação com planejamento. Planejar futuramente. E não é planejar na hora, certo? E lembrar mais uma vez que temos que ter o quê, gente? Falar com coesão, a gramática, e a coerência, o jogo de ideias. Olhem só na tela essas palavras que nós temos. A exposição oral, um seminário, uma palestra, um debate. Tudo isso são gêneros textuais orais, certo? Então, lembrar que vocês estão já treinando o discurso oral. E aqui eu tenho planejamento, sucesso. Olha essa imagem, fixamente para essa imagem. O que é que nós podemos ver aí? Observamos dois estudantes que estão apresentando um trabalho e veja a postura da professora, que está bem atenta, certo? Isso quer dizer que os dois estudantes que estão apresentando com que? Firmeza, certo? Então, a firmeza. Vejam só, claro que eles podem estar tímidos, mas eles planejaram. Então, vamos adiante. Olha o que eu trago para vocês, essas palavras-chave. Estratégia, informação, esquema, conceitos, certo? Entendimento e organizar o trabalho. Isso aí, tudo isso faz parte do planejamento. Outra questão importante, lembrem-se que no planejamento existe a reescritura. Muitas vezes precisamos organizar o texto, a gente corta o texto, reescreve. Isso é um trabalho de elaboração.
Mais uma vez, estou aqui reforçando a ideia de que o discurso oral, ele também tem o planejamento. E lembrar a vocês que o debate e a palestra, que são discursos orais, textos orais, eles são, em geral, o quê? São organizados de uma forma formal, pronto, a formalidade, diferente de um bate-papo com um amigo. Na tela, vejam só, ainda sobre planejamento e sucesso, aqui eu posso e tenho, pode-se planejar a linguagem, o número de projeções e o recurso a utilizar. Sabe o que é isso aqui? É o seguinte, cuidado para não cansar o público com muitos slides, com muitos textos. Falar muito, com poucas palavras. Se chama concisão, certo? Evitar se estender muito. Outro ponto importante, segundo ponto, vamos ver. A maioria dos eventos escolares adota regras para a apresentação dos trabalhos. O professor de vocês vai ensinar que existe a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT justamente são as normas que vão regulamentar o trabalho escrito. O trabalho deve ter capa, contracapa, etc. E embaixo, em vermelho, nós temos, acompanhe, clareza, que é o claro, conciso, objetivo e o tempo disponível. Tempo disponível para pesquisa. Isso daqui é um ponto primordial. Outra questão, nesse tempo disponível, em que você organizar o seu tema, a gente deve fazer o quê? Não é colocar todo o assunto, separa os pontos mais relevantes. E olha aqui, quem nunca passou por isso, olhando para a tela, imaginem, lembrem, vejam só, o medo, a ansiedade. Então veja só, o medo trava. E justamente, se houver o planejamento, certo? Você pode bloquear o medo. E olha essa outra, sucesso. Prestem bem atenção. Olhando para a tela, nós temos o sucesso. Aí veja diferente da imagem anterior. Voltando aqui à imagem anterior, veja só, mais uma vez, o medo. Olhando para a tela fixamente, olha aí o medo, olha a postura, certo? Vamos aqui, mais uma vez. Professor, existe o gesto do medo? Olha o coração batendo. O medo. Então vejam só, essa questão o gesto, no caso da professora, ela está usando Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, certo? Mas no corpo nós também temos, certo? E lembrar vocês que não só pela Libras, mas também, né, na questão do nosso corpo, muitas vezes, a gente está mostrando, anunciando que estamos o quê? Tenso, com medo. E vamos caminhando. Vamos lá. Aqui eu trago para vocês, olha, língua e fala. Algo importante. A língua ela é social, a língua portuguesa, né? E a fala é individual. Cada um tem o seu modo próprio de falar. Então veja só, o uso da língua em situações de interação social. É importante lembrar a vocês que a língua, justamente esse texto todo está dizendo que a gente deve adaptar, adequar o nosso discurso ao público, certo? Quanto menos intimidade eu tiver com alguém ou com um grupo, eu tenho que ser formal, certo? Lembrem-se disso, adaptar. Eu vou dar um exemplo. Quando vocês falam com a criança, o que é que vocês fazem? O que nós fazemos, aliás, nós infantilizamos a linguagem. Ou seja, falamos de acordo com a fala do bebê, da criança. Isso é adaptar a sua fala ao discurso, ao outro, aliás. E vamos caminhando aqui. Olhem só o que eu trago para vocês. Língua, fala e a exposição. Chegou a hora de expor o trabalho em sala de aula. Então aqui eu tenho, defina o que você quer dizer. O tema deverá tratar de algo que você domine. Verifique o tema, se é de interesse da plateia. Não vai colocar tudo, você coloque os pontos mais relevantes. Repasse o objetivo para você e seus colegas do grupo. Cuidado para não ser cansativo. E é importante delimitar o assunto. Como eu já falei a vocês, assuntos muito amplos, fazer um recorte. Por exemplo, vai falar sobre substantivo. O que é que você quer falar sobre o substantivo? O que é que você quer que o seu público
certo? Aprenda sobre esse assunto, é importante. E aqui eu tenho gêneros textuais. Olhando na tela, nós temos aqui, lembrar que os de hoje que estamos tratando são gêneros textuais orais, certo? Não, olha aí as práticas da linguagem que nós temos, esse cuidado na elaboração, cuidado na organização. E aqui eu tenho língua falada e língua escrita. Interessante, a língua falada e a língua escrita. O que nós podemos dizer agora é que na língua falada, o que é que nós, ela é mais espontânea. Certo? Professora, espontâneo, espontaneidade, olha aí, a leveza, porque se preparou, né? Se preparou. Olhem só, o ok, professora, o ok é? Entenderam? Então, olha só essa relação, língua falada e a língua escrita. E caminhando, olhem só o que a gente tem que tomar cuidado. Olhando na tela, nós temos o nosso grupo, fatores culturais. Quer dizer isso? Se eu falo para um grupo mais intelectualizado, tenho que ter um maior cuidado com a linguagem. Fatores contextuais, o contexto em que aquele discurso, por exemplo, aquele discurso está presente em um debate, por exemplo. Fatores profissionais, a gente deve adaptar ao público, por exemplo, se é médico, se são professores. Os fatores naturais, o uso da língua, em fatores como assim, a idade, o sexo, certo? Tudo isso vai nortear a questão da sua escolha do léxico, léxico é a palavra, fatores regionais, certo? Tudo isso, a região, o que é que aquele grupo pensa, como age, tudo isso. Então é importante, olhando para mim agora, bem, é importante lembrar que para você se comunicar bem, tem que conhecer bem o grupo ou a pessoa a quem você está se comunicando. E aqui trago mais uma vez a fala. Lembrar que a fala, como eu falei, a fala, não é isso? Ela é mais espontânea. Isso não quer dizer que a fala pode tudo. Lembre-se que estamos tratando de quê? O discurso oral. Então temos que tomar cuidado. Não é que a fala é o território do pode tudo, não. A fala é mais espontânea. E muitas vezes tentar retificar a fala é difícil. Vocês sabem disso. Na escrita, muitas vezes é só passar o corretivo. Na fala é complicado. Vamos lá aqui. Olhem só o que deve se evitar. Olhando para a tela, o nível coloquial popular. Veja se isso é cabível. O estudante chegou à professora e disse: "E aí, professora? E os brother?" Tudo tipo assim? Veja só essa fala desse estudante. Ela é condizente ao contexto. Ela está falando com a professora, certo? Então veja a linguagem que ele utiliza, as palavras que ele utiliza para se comunicar com a professora. Então é importante observar. Você pode chegar para mim e dizer o que é a língua certa. Existe a língua certa? No momento certo, a língua certa é o contexto, certo? Olha esse outro. Outro, acompanhe comigo. O homem está na praia, momento de descontração, e está utilizando a variedade formal da língua. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Será que é cabível esse tipo de discurso, certo? Nesse contexto? Então, o que é que nós temos aqui? Nós vimos dois exemplos. Um exemplo que pecou pela questão da informalidade demais e o outro da formalidade. Lembrando que o contexto em que esses dois estão inseridos não é cabível, certo? Então vejamos aqui. Olhem só uma questão importante. Veja, o cinema, a internet e os esportes radicais. Cada um tem uma linguagem própria. E uma coisa eu gostaria de salientar, importante. Já que estamos tratando de textos orais, é importante lembrar que a internet, certo? O mundo midiático da internet não é terra de ninguém. Cuidado, discurso de ódio não é opinião. É importante lembrar disso, viu? Vamos caminhando. Aqui eu tenho fontes de pesquisa. É muito interessante, seria muito bom que vocês, que nós, ao falarmos, a gente coloque as fontes segundo fulano, de acordo com fulano. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa de geografia. Aí você diz o seguinte: segundo o geógrafo tal, a Terra tem tantos continentes.
de acordo com o IBGE, então, e colocar fontes seguras. Como aqui na tela nós temos aqui, vejam só, em rosa, obras de referência, revistas, entrevistas, certo? Então, lembrar que são fontes em que vocês podem pesquisar um determinado assunto. E aqui eu tenho outro ponto. Olhando aqui, nós temos a relação entre as informações. Existem informações coincidentes, informações contraditórias, informações complementares. E lembrem-se que no discurso oral, muitas vezes, há um embate da sua ideia com a ideia do outro, certo? E lembrar que deve haver o quê? O cuidado com o respeito ao outro. Eu não posso impor o meu pensamento. É importante lembrar. E aqui nós temos justamente a estrutura. Quando você for fazer, digamos, vai apresentar um trabalho, você vai apresentar também um trabalho escrito, né? Aí você vai ter que mostrar o espaço, a paginação, a fonte, a letra. Lembra, eu não falei em ABNT? Sabe que as normas. Então é bom você pesquisar isso. Lembrar que não se pode fazer de qualquer jeito. Existem normas técnicas. Essas normas técnicas, como eu acabei de falar, elas vão regulamentar o quê? A nossa escrita, a organização de um trabalho. E aqui trago para vocês aqui os recursos audiovisuais. Quando vocês forem apresentar um trabalho, no caso, nós temos aqui, certo? Podemos apresentar no computador, data show e tantos outros que podemos apresentar. E já estamos chegando ao final. Professora, como é que é? Que pena, que estamos já terminando. Está vendo aqui justamente essa aula interativa com a professora Magna Reis, justamente essa questão de ensinar que o discurso oral, que o meu discurso com vocês agora, não foi um discurso totalmente oral, foi porque eu estou lendo também, estou lendo e interpretando. Foi um discurso oralizado, certo? Ou seja, eu estou lendo algo escrito, mas lembre-se que numa apresentação espontânea, que houve momentos aqui em que eu estou falando de forma espontânea, temos que ter a postura, certo? E lembrar do planejamento. De antemão, agradeço a professora Magna, a Ronaldo aqui, e um abraço a todos vocês, estudantes do 6º ano. E planejamento!